Nutri, isso ninguém te conta entre a relação da obesidade com a inflamação. Saber que a obesidade é uma doença inflamatória, isso já está bastante difundido, mas como que a gente, enquanto nutricionistas, precisamos compreender esse processo inflamatório da obesidade na nossa prática clínica? É isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo hoje e vou apresentar esse esqueminha aqui que eu acabei escrevendo agora para vocês. E meu nome é Amanda Fernandes, eu sou nutricionista, sou criadora do método BDN, o método Bioquímica Descomplicada da Nutrição. Eu ajudo outros nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional, mais precisamente para o tratamento clínico do sobrepeso e da obesidade. E nesse vídeo eu vou trazer essa abordagem de compreender como que o processo inflamatório está instaurado na obesidade e de como é importante a gente compreender esse elo de ligação para a gente poder trazer para a nossa prática clínica. Saber que a obesidade é uma doença inflamatória, como eu comentei, muita gente já sabe, principalmente nós profissionais da área da saúde. Mas o que é que tem por trás disso? Qual é a bioquímica que acontece no organismo humano para que haja esse desencadeamento da inflamação? E quem é que vem primeiro, né? A obesidade ou a inflamação? E tem um outro vídeo aqui no canal que eu comentei um pouco sobre isso e que uma coisa é decorrência da outra. Não tem como dizer ao certo quem veio primeiro. Elas aparecem de forma concomitante. E a obesidade, ela é uma doença crônica não transmissível, ela é uma DCNT de caráter inflamatório e etiologia múltipla. O que é que isso significa? Além da inflamação, a causa da obesidade pode vir de diversos fatores. Não existe apenas uma única causa, não existe apenas um único item, uma única coisa que aquela pessoa tenha feito e que vai fazer com que ela desenvolva o sobrepeso ou a obesidade em seguida, né? Dessas questões multifatorial, essa etiologia multifatorial, perpassam vários aspectos, desde genética, perpassam quais são os comportamentos alimentares daquele indivíduo, como que foi a questão até mesmo do aleitamento materno quando aquele indivíduo era um bebê, como que ele se comporta em relação aos seus hábitos de vida, se faz atividade física, se não faz, se fuma, se não fuma. Então, tudo está envolto de um aspecto muito amplo, é um espectro muito amplo para a gente poder avaliar e identificar quais são os pontos mais chamativos em relação ao tratamento daquele indivíduo especificamente. E se tratando de inflamação e obesidade, nós sabemos que a obesidade é o acúmulo excessivo, o acúmulo anormal de tecido adiposo branco, o famoso TAB, né, da sigla TAB, o tecido adiposo branco. Esse tecido adiposo branco, por muitas vezes, é visto como um vilão, né? Mas a gente precisa desse tecido adiposo branco. O problema é que quando está em um grau elevado, aí vai desencadear a obesidade. Então, nós temos que há uma disfunção endócrina, porque o tecido adiposo branco, ele é considerado um órgão endócrino, além de que ele também tem sua função de reserva energética e também é considerado um órgão imunológico, porque ele está relacionado com algumas citocinas e adipocinas, inclusive também de liberação a partir do tecido adiposo branco. Vamos aqui nesse esquema e eu quero apresentar aqui para vocês essa primeira parte aqui. Então vamos aqui. Aqui eu escrevi o tecido adiposo branco, certo? O TAB. E esse TAB, ele tanto vem a sua função primordial, certo? É a de reserva energética. Também é um órgão endócrino, bem como um órgão considerado imunológico. E na obesidade, essas funções aqui do tecido adiposo branco, elas estão alteradas. Existe uma alteração metabólica devido a haver alteração
na quantidade de tecido adiposo branco, certo? Essas alterações metabólicas são diversas. Aí é que está o iceberg do sobrepeso e da obesidade. A gente vê a pontinha ali em cima do iceberg, que é a inflamação, que é o comportamento alimentar, e embaixo daquele iceberg nós temos o universo de alterações metabólicas, alterações de comportamento alimentar, que desencadeiam mais ainda essa resposta para o aumento da quantidade de tecido adiposo branco e, consequentemente, a elevação dali do grau, né, considerando o IMC, por exemplo, o grau de obesidade, sobrepeso para a obesidade grau 1, 2 e 3. Essas alterações metabólicas, vou apresentar algumas para vocês, certo? Não fica só nisso daqui, mas essas aqui são uma das principais, tá certo? Qual é a primeira coisa dessa alteração metabólica? Vem detrimento do balanço energético, o quê? Positivo. Quando a gente tem um balanço energético positivo, há o aumento da quantidade, o aumento do estoque de tecido adiposo branco. Ora, se eu estou consumindo mais do que o que o meu corpo precisa, significa que eu vou ter um balanço energético positivo. Isso faz com que haja o aumento do tecido adiposo branco, consequentemente, aumento da reserva energética, alterações nessa função endócrina e alterações nessa função imunológica. E quando a gente fala de inflamação, a gente precisa lembrar principalmente, não apenas, mas principalmente desse quesito aqui, da função imunológica. Aqui, mais abaixo, vamos seguindo aqui. Nós temos também alterações de espécies reativas de oxigênio, os famosos EROs, tá? Ou seja, há um aumento, tá? Dessas espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio aumentado vai fazer o quê? Que haja um aumento do estresse oxidativo, certo? Há um aumento do estresse oxidativo. Quando eu aumento o estresse oxidativo, eu acabo interferindo aonde? E mais ainda mais no perfil inflamatório da obesidade. Além disso, nós temos alterações hormonais. Por exemplo, um dos mais conhecidos, um dos mais falados, a resistência à insulina. Significa que o corpo não está mais responsivo à atuação da insulina. Por sua vez, desencadeia uma resistência. Ele está resistente à ação da insulina, tá? Também nós temos resistência a outros hormônios, por exemplo, a resistência à leptina, certo? Então, eu tenho um aumento, né, da resistência à insulina. Eu também vou ter um aumento da resistência à leptina. Com isso aqui, eu vou estar pensando no quê? Na alteração dos hormônios que estão relacionados com o eixo fome e saciedade, que atuam lá no hipotálamo. Também, neste caso aqui, aí vai ser o inverso, o próximo item. A questão da detoxificação hepática, ela vai estar reduzida, o corpo vai estar mais cansado de trabalhar, o fígado mais especificamente vai ficando cansado de trabalhar com aquela sobrecarga de aumento de tecido adiposo, da quantidade de aumento de alimentos industrializados, aumento de corantes no consumo alimentar, certo? Então, essa parte aqui da detoxificação hepática vai estar prejudicada. E o fígado, ele é um órgão silencioso, ele vai acumulando ali tudo para ele, toda aquela sobrecarga de trabalho, o fígado vai ali acumulando, ele vai ficando em silêncio, ele não revela muito o que é que está acontecendo por trás dele, a não ser que com o olhar da nutrição funcional, a gente já consegue ali identificar, já por meio de exames bioquímicos, o TGO, o TGP. Apesar de estar dentro do parâmetro de referência do exame, mas dependendo do valor a gente já consegue identificar de que tem alguma coisa que está ali sobrecarregando aquele fígado.
Outra coisa, a fosforilação oxidativa, ela vai estar reduzida. O que é que significa isso? Quando eu falo em fosforilação oxidativa, eu vou me lembrar das famosas mitocôndrias. Se eu tenho uma redução da fosforilação oxidativa, significa que meu metabolismo vai estar mais lento, tá? E se ele está mais lento, eu vou acumulando mais ainda energia e, consequentemente, aumentando mais ainda a quantidade de tecido adiposo branco. E todos esses itens aqui, que não param por aqui, vai nos levar a que situação? Ao aumento de ácidos graxos livres circulantes. Quando eu tenho um aumento da quantidade de ácidos graxos livres circulante, eu vou sobrecarregando a circulação sanguínea, vou sobrecarregando o coração, os pulmões na sua respiração, e isso vai prejudicando tanto o metabolismo como um todo, como também vai começar a dar os sinais de que a pessoa está começando a ficar mais fadigado, mais cansado, mais indisposto, não aguenta subir um lance de escada como antes conseguiria, até mesmo fazer uma atividade que antes era simples para ele ou para ela, né? Vai se tornando cansativo, e isso vai dificultando esse processo, vai dificultando esse metabolismo. Em relação a essa questão hormonal, como eu comentei aqui, da insulina, da leptina, mas não são só esses, nós temos uma série de hormônios anorexígenos e orexígenos que eles atuam principalmente no eixo fome e saciedade, lá no hipotálamo. Alguns são liberados no estômago, outros são liberados no intestino, então vai depender aí do tipo de hormônio, mas a sinalização deles é sempre lá no hipotálamo, e eles utilizam alguns nervos, por exemplo, a CCK, que é o hormônio da saciedade, conhecido como hormônio da saciedade, a colecistoquinina, ela é enviada através do nervo vago, o 10º par de nervos cranianos, para que chegue essa informação da saciedade no hipotálamo. Contudo, na obesidade, essas sinalizações hormonais desses hormônios anorexígenos e dos hormônios orexígenos, eles estão prejudicados. E a inflamação tem ali um grande papel de atrapalhar todo esse processo também. Seguindo, nós temos a hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos. Veja bem, se você está, digamos que você tem uma despensa na sua casa, e aí você decide, e ela já está cheia, certo? Ela já está cheia de alimentos, de mercadoria, ok, sua despensa está cheia. Mas aí você decide ir ao supermercado e comprar mais comida ainda. Quando você chega em casa, não tem mais onde colocar. A despensa, no caso, ela já está cheia. Então, você só tem duas opções. Ou você coloca esses novos alimentos que você comprou em outro canto da casa, ou você aumenta a sua despensa, ou você faz uma reforma. E com o corpo não é diferente. Quando tem o tecido adiposo branco, que ele já está ali cheio, já está completo, que é como se fosse a despensa, certo? Ele já está cheio, então ele tanto vai tender a expandir de tamanho, que é como se fosse a reforma na sua despensa, para você fazer uma reforma para aumentar, para caber mais alimentos que você comprou no supermercado, tá? Então, ele tanto aumenta de tamanho, quanto também ele vai aumentar de número. Antigamente, acreditava-se que o tecido adiposo branco, ele apenas aumentava de tamanho, mas não aumentava de quantidade. Mas já foi visto, tem estudos falando sobre isso, que não é apenas o tamanho, mas o número de tecido adiposo branco também é aumentado. Então, vai havendo esse acúmulo de gordura dentro desse tecido adiposo branco, tá? Então, daí vem a hipertrofia e a hiperplasia do tecido adiposo branco, para caber mais gordura dentro daquela célula que já existe, e também a sinalização para que haja o aumento da quantidade de células adipócitas. Com tudo isso, ainda tem as citocinas, certo? As citocinas inflamatórias, elas vão estar aumentadas, enquanto que as citocinas anti-inflamatórias, elas vão estar mais silenciadas.
Uma das citocinas inflamatórias mais conhecidas é o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa. Esse TNF-alfa é uma das principais citocinas aí na inflamação da obesidade, em que aumenta a quantidade dessa citocina circulante no organismo. E quanto mais TNF-alfa circulante na corrente sanguínea, circulante no organismo, mais vai haver prejuízos no metabolismo, mais vai haver prejuízos na fosforilação oxidativa, mais vai haver sinalização lá no DNA via NF-κB, por exemplo, para a liberação de mais citocina inflamatória. E não apenas o TNF-alfa, a gente tem interleucina 6, interleucina 1-beta, que também tem seus próprios receptores, tem sua própria sinalização dessa cascata inflamatória. Até certo ponto, essas citocinas inflamatórias elas são necessárias para a nossa sobrevivência. O problema é quando há uma exacerbação da quantidade dessas citocinas. Em contrapartida, por exemplo, nós temos uma redução de algumas citocinas adipocinas anti-inflamatórias, por exemplo, a adiponectina. A adiponectina ela é uma citocina anti-inflamatória e ela é liberada justamente por quem? Pelo tecido adiposo branco. Só que é uma relação inversa. Quanto mais tecido adiposo, menor a quantidade de adiponectina vai sendo liberada. Então, por isso que nos pacientes com sobrepeso e obesidade, que há um aumento desse tecido adiposo branco, menos vai sendo produzido a adiponectina. E isso, no caso, é prejudicial, porque a adiponectina ela é anti-inflamatória, ela protege o nosso organismo. Por isso que é tão importante a gente compreender quais são essas citocinas, o que é a hipertrofia e a hiperplasia dos adipócitos, como que isso acontece, o que é que significa os ácidos graxos livres circulantes, como que isso a gente consegue enxergar por meio dos exames bioquímicos, por exemplo. Por isso é tão importante a gente compreender todos esses aspectos envolvidos na obesidade, na inflamação, com a nossa prática clínica, porque a gente consegue enxergar por meio dos sinais, sintomas, como eu comentei aqui, por exemplo, da questão da fadiga, do cansaço. Pode ser uma anemia? Pode, mas pode ser também um excesso de tecido adiposo branco, o sobrepeso ali trazendo sobrecarga. Então a gente precisa enxergar e verificar o que é que está realmente acontecendo. Compreender também a ação e como que se dá a função desses hormônios que estão relacionados com o eixo da fome e saciedade. Por que que um indivíduo com sobrepeso, com obesidade, tem mais dificuldade de parar de comer? É apenas comportamental? É apenas bioquímico? Não, são a junção das duas coisas. Por isso que é tão importante a gente unir o conhecimento bioquímico do tratamento, para o tratamento do sobrepeso, da obesidade, o conhecimento bioquímico por trás dessa doença inflamatória associado com a questão do comportamento alimentar. Quando a gente tem essas duas junções ao nosso favor, aí facilita demais o nosso atendimento e facilita com que o paciente vá tendo resultados. E trabalhar com sobrepeso e obesidade é um trabalho de formiguinha, literalmente, é um passo de cada vez. Podem chegar ali nos primeiros momentos, entre a primeira consulta e a segunda, é possível que tenha resultados extraordinários, depois vem o efeito platô e aí a pessoa vai caindo ali, vai ficando ali mais desmotivada a continuar no processo, mas isso acontece, isso é natural acontecer, porque no sobrepeso e na obesidade, o corpo do indivíduo entende que quando ele está perdendo peso, é porque tem algo errado e ele quer segurar o peso daquela pessoa no máximo que ela já atingiu, porque vem ali a questão da sobrevivência, aí é uma questão mais de milhares de anos aí para a gente poder discutir e trazer essa questão do quanto o corpo reage para poder manter vivo, para poder sobreviver. Mas, Nutri, eu quero deixar aqui o recado para vocês de que enxergar esses itens que eu mostrei aqui para vocês,
sobre o balanço energético positivo, sobre a redução da fosforilação oxidativa, sobre o aumento das citocinas inflamatórias, o aumento das citocinas anti-inflamatórias, as adipocinas mais especificamente, compreender a questão da detoxificação hepática não como uma moda, mas como uma função mesmo do fígado estar ali presente, estar funcionante para poder ajudar a limpar esse organismo. Então, todos esses aspectos, a questão hormonal também que eu comentei, juntando aí todos esses aspectos para a gente compreender bioquimicamente a razão entre obesidade, inflamação e a nossa atuação na prática clínica. A nutrição, ela é linda, né? Tanto é que tem tanta gente aí querendo ser nutricionista na internet, né? Que não é formada em nutrição. Então, a gente precisa mesmo se apropriar do nosso conhecimento, se apropriar da nossa profissão para poder, de fato, fazer a diferença da vida na vida do nosso paciente. Nutri, o recado de hoje era esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido algumas coisas para você. Não fica só aqui, procura artigos científicos, pega o livro, estuda, que isso vai fazendo parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento enquanto profissionais de área da saúde, enquanto nutricionistas que sabem trazer com segurança a nossa prescrição para o tratamento nutricional do sobrepeso e da obesidade. Nutri, se você está gostando aqui do conteúdo desse canal, se você curtiu esse vídeo, deixe aqui seu like, se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você está chegando agora e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!